O julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022, está no foco político mundial. O cientista político João Ignácio Pires Lucas analisa os efeitos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no cenário internacional e relata sobre a relação do Brasil e os Estados Unidos. O professor comenta que a Europa também está de olho nas atitudes do presidente americano Donald Trump. Segundo ele, os Estados Unidos está perdendo mensalmente e anualmente a sua força de principal potência econômica e até militar, tendo inclusive reflexos internos. E as questões internacionais, bom, né? Nós temos visto um cenário muito complexo no plano internacional de afirmação, né, de uma nova globalização capitaneada pela China, pela Rússia. Tem o Brasil ali no meio também com o BRICS, mas a gente vê a própria Europa cada vez mais percebendo as amarras que tem com os Estados Unidos e ora tendo que se submeter, como o caso da guerra da Ucrânia, ora já começando a dizer popularmente se botar as manguinhas de fora, né? Especialmente nessas questões comerciais. E nesse aspecto, os Estados Unidos me parece que é aquele que nitidamente está caindo atirando, né? Porque ele perde diariamente, mensalmente, anualmente, sua força como principal potência econômica, militar. Ele ainda mantém uma força militar grande, mas, mas cada vez mais a gente vê com a própria Rússia e a China, e eu diria até países como o Irã, eles mostram que tem uma força também, né, que é difícil para um único país combater em várias frentes, ainda que conte com os aliados lá da OTAN, né, especialmente no sentido da Europa comprar armas, né, da indústria bélica estadunidense, como nós estamos vendo agora nos PIBs europeus, tendo que arcar com compras de armas. Mas a própria Europa, combalida e em recessão, né, já há alguns tempos, e pior com a questão da Rússia, né, do gás natural, ela começa a gerar cada vez mais uma inimizade assim, né, com os Estados Unidos, que se vê cada vez mais isolado. E é um isolamento de alguém que tem poder e que então atira, por mais crítica que esteja a sua situação. E isso vai ter reflexos, eu diria, internos nos Estados Unidos, como já se percebe em várias áreas. Mas os Estados Unidos ele ainda tem poder e força, né, no mundo para impor sanções e guerras. Eu diria que as sanções cada vez elas têm menos efeitos, porque já há muito tempo a China vem se tornando a principal parceira dos países, e isso já silenciosamente vai mostrando uma decadência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm pouco a oferecer, diferentemente da China e de outros países, né, que, ao contrário dos Estados Unidos, fazem toda a força para estabelecer relações de ganha-ganha com os países. E a despeito do alerta que muitas autoridades e até intelectuais nos Estados Unidos fazem para o seu governo, né, que essas medidas, na verdade, são um tiro pela culatra, que vão prejudicar mais os Estados Unidos, a administração do governo federal sem aprovações, né, do legislativo e sofrendo alguns reveses no judiciário, como um recente, tem imposto essas medidas. E daí, no caso de alguns países, ainda com algumas doses, outras, né, como o caso da Índia, o caso do Brasil, que tem toda essa questão ali, né, dos processos internos brasileiros, que são patéticos, assim, pela hipocrisia, porque logo os Estados Unidos, que tem toda uma relação estreita lá com Israel e com seu primeiro-ministro, tem uma ação, assim, o governo estadual de Israel, não o povo israelense, boa parte deles critica, faz manifestações contra, mas tem uma ação genocida lá em Gaza. Então, assim, os Estados Unidos não tem é muito hipócrita, pensando em direitos humanos ou pensando na democracia, ele mesmo, né, os Estados Unidos, e a figura do seu presidente, que persegue nitidamente políticos como um candidato do Partido Democrata em Nova York, ameaçando de deportação ou coisa do gênero, né? Então, assim, é até engraçado, né? Porque os Estados Unidos é bem aquele assim, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque ele é o principal exemplo oposto daquilo que fica pregando em termos da democracia, dos direitos humanos. Logo, os Estados Unidos, com Guantánamo, aquela prisão, com tudo que faz no mundo, com todos os golpes, com todas as guerras, com todas as parcerias que tem, né? Como, por exemplo, com Israel,
Então, é um contexto, eu diria assim, que fala mais sobre a fragilidade dos Estados Unidos do que a própria realidade do Brasil, da Índia, da China e outros países que são sancionados, né? Acho que só mostra como esses países estão produzindo efeito. São importantes, são significativos. Se vê na imprensa dos Estados Unidos e no próprios Estados Unidos, né, que sempre teve o Brasil como um país assim desconhecido, né, que ficava muito irrelevante atrás de outras pautas internacionais, lá da Rússia, China, lá de Israel, uma coisa da África, América Latina mesmo, o Brasil sempre muito atrás do México, Cuba, que sempre tinha uma pauta mais permanente lá nos Estados Unidos, e o Brasil de repente foi guindado a um estrelato justamente por essas ações descabidas, assim, mas que, claro, né, tem um fundo de preocupação com os BRICS. O Brasil ele é um país mais próximo dos BRICS, tem uma liderança regional importante, tem uma liderança internacional também no chamado Sul Global, e isso, então, o Brasil está mais perto ali para sofrer, né? Porém, né, o Brasil já em outras administrações, já não só nas administrações de Lula, Dilma, mas também do próprio Temer e de Bolsonaro, tem cada vez mais estreitado relações com outros países, especialmente com os países lá como a China. A Rússia sofre sanções, já é um pouco mais difícil, mas o próprio ex-presidente Bolsonaro esteve na Rússia justamente para mostrar a importância, né, especialmente para o agronegócio da Rússia. Então, é até engraçado, assim, se a gente vai ver numa perspectiva histórica. Como a história é bola nas costas, eu diria, né, das pessoas que argumentam hoje em dia. O cientista político João Ignácio Pires Lucas, destacando que no cenário internacional, os Estados Unidos está cada vez mais isolado por causa de ações e atitudes de Trump. E as sanções econômicas estão surtindo menos efeitos. Abre aspas, pois a China está se tornando a principal parceira do país, o Brasil, e silenciosamente já mostra uma decadência dos Estados Unidos. Tendo pouco a oferecer, os Estados Unidos estão com uma preocupação com os BRICS, o Brasil é uma liderança regional e liderança internacional no chamado Sul Global. O professor também disparou sobre as perspectivas históricas, as guerras Israel, Ucrânia e Rússia.